Como o meu terreno é um terreno inclinado, eu tenho um declive, eu fiz a laje no ponto mais alto do terreno, 50 centímetros distante do solo, e aí o terreno vai caindo, a casa continua plana, e lá no final eu tenho cerca de 1,50 m de diferença. Tá? Então existe essa variação, porque o meu terreno ele inclina. Bom, pessoal, mais um comentando comentários aqui. Hoje a gente tem uma pergunta do Cristiano Carvalho e ele diz o seguinte: qual seria a altura para elevar a casa para se prevenir a umidade vinda do solo? O meu lote é 100% plano, né? Esse assunto é um assunto que eu gosto bastante aí de discorrer, porque é uma das maiores dúvidas que as pessoas têm. Eu já falei sobre esse assunto aqui no canal, mas é sempre bom repetir e complementar, né? Então, como é que funciona? Uma das coisas que eu sempre me preocupei, e isso é herança da minha mãe, que sempre teve um pânico de umidade nas paredes, né? Felizmente a gente morou em casas que não tinha esse problema, né? Mas era algo que realmente incomodava ela, né? Fala, nossa, meu Deus, umidade, isso aqui, né? Que você pega aquele rodapé todo estourado, aquilo é muito terrível, né? E isso é uma consequência da umidade ascendente do solo, né? Tem água represada no solo em forma de terra úmida. E aí quando você coloca um tijolo plantado na terra, por capilaridade, ele vai chupar a água do solo, que ele não precisa ter água em formato líquido. Basta ter ali umidade para que esse tijolo chupe, né? Se você pegar esse tijolo e colocar num balde, você vai ver que a água vai começar a subir aqui na porosidade do material. Então, normalmente coloca-se uma camada de impermeabilizante, né? Antes de começar a alvenaria, você impermeabiliza as fundações da casa, que são normalmente de concreto. Antigamente fazia-se de tijolo e de pedra, né? Mas por melhores materiais que possam existir aí, impermeabilizante, eventualmente você pode ter um problema de umidade ascendente do solo e ela atacar a sua alvenaria. Então, quando eu fui fazer a minha casa, eu também não queria correr o risco de ter umidade nas paredes, porque o tijolo ecológico eu trabalho com ele à vista, aparente. E a minha casa foi a primeira casa que eu construí com o tijolo ecológico. Então eu estava conhecendo o material, então todo cuidado ele era necessário para eu não errar. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu já tenho outras casas construídas com o tijolo ecológico em que ele está tocando o solo, né? E aí essas paredes, se elas tiveram a sua base impermeabilizadas e não houve problema de umidade, tá? No entanto, nesse caso da minha própria casa, eu queria garantir que isso não ocorresse e a melhor forma é fazer como os antigos faziam, né? Como a arquitetura vernacular sempre fez. Se você pega uma casa ribeirinha, se você pega uma casa que é feita em região úmida, ela é construída sobre palafitas, ela é construída elevada do chão, justamente para não ter problema de ter contato ali com a água, né? Então você pega uma construção do litoral, uma construção ribeirinha, você sempre tem uma estrutura que vai sustentar a casa e ali vai ter ou um porão ou normalmente simplesmente um espaço vazio. E foi o que eu fiz aqui, eu elevei a minha casa, coloquei uma laje e implantei a construção em cima com alvenaria de tijolo ecológico, né? E aí, como o meu terreno é um terreno inclinado, eu tenho um declive, eu fiz a laje no ponto mais alto do terreno, 50 centímetros distante do solo, e aí o terreno vai caindo, a casa continua plana, e lá no final eu tenho cerca de 1,50 m de diferença, tá? Então existe essa variação porque o meu terreno ele inclina. E aí embaixo da minha laje, né,
eu tenho a laje plana aqui, o terreno caiu. Na parte mais alta eu consegui implantar um porão, né, um depósito, onde tenho ali madeira guardada, um pouco de ferramenta e material de construção, né? Então eu uso isso como um depósito. E aí a pergunta aqui é a seguinte: se o meu terreno é plano, né? O terreno não tem a declividade que tem aqui no meu caso, e aí eu desejo elevar a minha construção através de uma laje. Qual que é a medida mínima? Então vamos lá. Horas. Qualquer coisa que você deixar elevado do chão, 10, 15 centímetros, já vai cumprir esse papel de separar completamente o seu tijolo do solo úmido. Então, tecnicamente, isso é necessário qualquer 10 centímetros aí. Mas tem uma grande vantagem que eu ainda não falei nesse vídeo, que é o acesso por debaixo da laje, em que você pode ter as suas instalações, todas elas edificadas ali, ou organizadas embaixo da laje. Então você coloca esgoto, a água que vai abastecer as torneiras, a parte elétrica, o seu sistema de coleta de água de chuva, tudo isso pode estar embaixo da laje, assim como é feito na garagem de um prédio. Você pega um subsolo de prédio e você olha para a laje, você vai ver ali um monte de cano, conduíte, fiação. A gente faz a mesma coisa. A gente aproveita que eu tenho esse espaço entre a laje de piso e o solo e coloca esses intestinos da minha construção ali, né? Então, para eu ter esse tipo de acesso, né, se eu for fazer uma manutenção, se eu for precisar mexer em alguma coisa ali, precisa entrar alguém ali, precisa entrar uma pessoa. Então, a medida mínima seria o suficiente para uma pessoa conseguir se movimentar ali embaixo para efetuar um conserto ou uma manutenção. E essa medida, eu já fiz vários testes, ela é em torno de 50 ou 60 centímetros. Então, se você deixar meio metro, né, que é mais ou menos a altura de um assento de cadeira, né, livre, uma pessoa arrastando, uma pessoa magra, arrastando, ela consegue entrar ali e fazer manutenção. E aí, quanto mais confortável for para a pessoa, melhor, né? Se eu tiver 80 centímetros, 1 metro. Mas o mínimo para entrar uma pessoa esbelta é de 50 centímetros. E eu, que nem sou tão esbelto assim, tenho 1,90 m, eu já entrei para dar manutenção em rede de esgoto embaixo aqui da minha casa com 40 centímetros. Pessoal, 40 centímetros é menos do que 2 palmos, tá? Esse tijolo tem 30. Então, 40 é isso aqui, ó. Eu já entrei em 40 centímetros para fazer manutenção. Não foi uma experiência legal, então, pensando aí na qualidade que você deve proporcionar para o seu prestador de serviço, deixa 60 centímetros que ele vai achar melhor, beleza? Então, respondendo aí a pergunta do nosso querido colega, se você tem outras dúvidas técnicas dessa natureza também, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer responder. Um abraço e até o próximo vídeo.